Olá, tudo bem? Está no ar o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela audiência, que bom ter você aqui conosco. Hoje no programa Em Destaque a gente vai falar sobre esse ano eleitoral, né? Algumas mudanças que já estão previstas para acontecer nesse ano, nas eleições de outubro desse ano, entre elas a federação dos partidos, né? Que já está... as costuras já estão acontecendo a nível de Brasil e também alguns outros assuntos relacionados aí ao ano de eleições. Meu convidado é o advogado eleitoral, Ludgero Liberato, a quem eu quero agradecer muito pela presença. Seja muito bem-vindo, viu, Ludgero? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui num seleto espaço de divulgação, de trabalho com a sociedade, de esclarecimento à sociedade, de informações importantes para o dia a dia e poder contribuir. Muito obrigado. Prazer é nosso te receber aqui. Seja muito bem-vindo, viu, Ludgero? Olha só, vamos começar falando um pouquinho sobre um dado. A gente estava conversando um pouco antes do programa começar. A gente teve uma redução aí, talvez, do interesse do público mais jovem, né? Quem está entrando na juventude aí, entre 16 e 18 anos, né? Que ainda é facultativo o voto no interesse por política, né? E talvez aí fruto também de muito que a gente tem visto acontecer no meio político nos últimos anos, penso eu. E por isso o TSE começou já uma campanha para poder ajudar e talvez mudar um pouco essa realidade, né? Logo após a nossa Constituição, retorno à democracia, nos anos 90 e nos anos 2000, nós tínhamos um interesse muito grande do eleitor, do jovem eleitor, aquele que tem o voto facultativo, ou seja, não é obrigado a votar, quem está entre 16 e 18 anos, e havia um interesse maior desse segmento pela participação na política e também pelo exercício do voto. Sim. O que o TSE observou nos últimos anos é que esse interesse vem diminuindo. Muitos desses jovens também não têm a noção do quão foi difícil conseguir essa possibilidade de escolher diretamente o governante a nível nacional, diretamente votar no seu governador. Sim. E além do que foi mencionado, os repetidos escândalos envolvendo a polícia, as operações. A Lava Jato foi um marco ruim também da forma com que a sociedade enxerga a classe política. Houve uma certa demonização da política. E hoje há uma busca contrária. O TSE, inclusive, está tentando atingir esses jovens pelos canais em que esses jovens mais utilizam, pelas redes sociais, pelo TikTok, pelo Instagram. E é importante que, em especial, os pais, os avós, façam também esse trabalho de conscientização contra esses jovens, contra a necessidade de que eles tenham de tomar parte nas decisões do Brasil. Claro. Ou seja, optar por opção A, que lhe parece mais agradável, por opção B, C, mas é importante que ele, desde novo, tenha que fazer essa escolha, seja levado a avaliar as propostas que estão diante dele, para que ele possa optar por uma delas. Sem dúvida, né? Eu acho que a participação do jovem, muitas vezes, é até, assim, extremamente importante. Não, é sempre muito importante, né? E, de fato, é muito ruim quando a juventude vai perdendo o interesse. Depois vai ser um adulto, uma pessoa com mais idade, também sem interesse, se isso não for invertido, né? Se essa chave não for virada nesse momento. Então, é um trabalho importante que o TSE está fazendo, de fato, para poder fazer essa conscientização. É importante. O voto do jovem é super importante, né? Agora, Ludgero, vou falar um pouco também sobre a questão das costuras aí, né? Vou chamar assim de costuras políticas para as eleições desse ano. Esse ano a gente tem aí eleição para presidente da República, deputados federais, estaduais, uma vaga aqui para o Senado, aqui no Espírito Santo, né? Governadores e governadores, não é isso? Falei todos os cargos. Enfim, uma eleição expressiva, uma eleição grandiosa, quando a gente compara com uma eleição daqui a 2 anos, na próxima eleição, por exemplo, que será uma eleição de municipal, né? Então, a quantidade é expressiva agora nesse momento. E já existem mudanças na legislação. Uma delas é a questão da federação dos partidos. Exato. Né? Exato. É importante que nós enxerguemos as federações partidárias dentro de um contexto, dentro de uma evolução. Claro. Nós tivemos algumas mudanças muito importantes a partir de 2015. 2015, o Supremo diz que era inconstitucional aquela doação
por empresas para campanhas. Sim. E aí a legislação primeiro se adaptou, logo naquele momento, para reduzir o custo das campanhas. Certo. Todo mundo lembra que as campanhas duravam 3 meses, hoje duram 45 dias. Depois, o nosso legislador, ele se atentou agora para uma reclamação muito antiga da população e dos estudiosos. Que reclamação é essa? Que nós não conseguimos ver identidade nos partidos. E olha, e a população não reclama sem motivo. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos 32 partidos registrados no TSE. 33, hoje nós temos 32. É impossível, se você perguntar todas aquelas siglas, perguntar para o eleitor, qual é a bandeira defendida por um partido X, por exemplo. A maior parte desses partidos, o eleitor não vai saber indicar qual é o tipo de bandeira defendida, qual é a proposta desse partido. Sim. E o próprio Congresso reconheceu que isso era o mal. E então, em 2017, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que fez 2 mudanças muito importantes. A primeira, ela proibiu as coligações para essas chamadas, nós chamamos de eleições proporcionais, que em geral, essas eleições para deputados estaduais, deputados federais, vereadores, ou seja, você não pode reunir os partidos momentaneamente para unir os votos dele para eleger um determinado candidato. Só por um interesse momentâneo. Momentâneo, isso foi proibido. As coligações ficaram autorizadas para as campanhas para a chefia do Poder Executivo, para presidente, para governador, para prefeito, porque normalmente os partidos que se unem permanecem unidos até o final do mandato. Sim. Eles dividem entre si os partidos vitoriosos, as secretarias, os ministérios e administram em conjunto. E a segunda mudança importante ali em 2017 foi a criação de uma cláusula de desempenho. Ou seja, o partido, se ele quiser continuar a receber recurso público, fundo partidário, fundo eleitoral, tempo para a rádio, tempo da TV, ele tem que atingir uma quantidade mínima de votação, que foi estabelecida, em diversos estados para isso ocorrer. Sim. Essa cláusula vigorou pela primeira vez em 2018, e já em 2018 alguns partidos não atingiram essa cláusula de desempenho e passaram a ter dificuldade de sobrevivência. Sim. Em 2022 agora essa cláusula ela vai ser elevada, em 2026 de novo, e em 2030 ela chega ao máximo. E a expectativa dos estudiosos, algumas projeções, é que em 2030 nós tenhamos entre 10 e 15 partidos, ou seja, uma redução muito brusca. Sim. Veja que nós saímos, eu costumo dizer, nós saímos no cenário que nós tínhamos quase que uma promiscuidade entre partidos, uma relação de uma eleição só, rápida, e estamos caminhando para um modelo em que se obriga os partidos, força, não obriga, mas força os partidos a uma união permanente, a uma fusão, ou seja, deixarem de existir de forma autônoma e se unirem de forma duradoura. E isso, desculpa até interromper, Lidiano, mas isso pode mudar completamente o cenário, né? Só vou te pedir licença um minutinho, que nós vamos para um rápido intervalo, o tempo do bloco estourou, mas na volta a gente já vai começar explicando e continuar o seu raciocínio sobre como isso tudo levou a essa configuração hoje de federação. Né? Porque de fato é a mudança que a gente vai ver já a partir dessa eleição de outubro de 2022. É bem rapidinho, o programa de destaque volta já já, não sai daí, é rapidinho. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o advogado eleitoral Ludgero Liberato. A gente está falando um pouco sobre as eleições, as mudanças, costuras, enfim, e o que muda na legislação já para as eleições desse ano. E no bloco anterior, o Ludgero estava falando sobre como que a gente chegou a ter esse formato da Federação dos Partidos. Né, Ludgero, eu quero até devolver para você, para a gente poder concluir esse raciocínio. Você estava explicando que chegou um momento que está se obrigando, né, a reduzir aí pela metade, né, o número de partidos. O número de partidos. E aí você imagina que alguns partidos, por mais que tenham proximidade ideológica, tem grupos de poder específicos nos seus estados. Como é que você força uma união do dia para a noite entre essas siglas? Então, como isso é um processo que envolve adaptação, se criou para essa eleição de 2022 um mecanismo que merece ser elogiado, a chamada federação. O que é a federação partidária? É uma união dos partidos em bloco nacional, ou seja, não é uma união local. A união ocorre pelos chamados diretórios nacionais e vincula tanto os estaduais quanto os municipais. Uma união que vai durar 4 anos,
seja, não é aquela só pré-seleção, e permite que ao longo desses 4 anos esses partidos, pelo menos 2 ou 3 partidos, certo, convivam ali, tenham que fazer alguns ajustes, e quem sabe dessa união, que a princípio é uma união com data para acabar, você caminha de forma mais fácil para uma fusão, para uma união definitiva, que é algo que é até esperado disso. Sim. Nós tivemos uma fusão já importante esse ano. O DEM com o PSL, né? O DEM com o PSL. O PSL tinha a maior bancada na Câmara dos Deputados, eleita na eleição de 2018, na esteira da eleição do presidente Bolsonaro. Sim. O DEM, uma bancada representativa, com prefeitos, candidatos a governadores, e fizeram essa fusão. Certo. Nós já temos federações sendo discutidas, o Cidadania está discutindo a federação com o PSDB, muito avançada. Sim. O PSB chegou a ensaiar uma federação com o PT, parece que não vão conseguir finalizá-la. Até para fazer essa possível, vamos dizer assim, esse possível casamento aí entre o Alckmin e o Lula, né, para a campanha presidencial. Falou-se muito nisso. Ainda não é algo descartado, pelo contrário, é algo que está sendo costurado a nível de Brasil, mas não necessariamente precisa ter uma federação para isso, né? Não precisa ter, porque para presidente da República ainda é possível a coligação. A coligação, como é possível a coligação. Exatamente. Mas assim, a federação ela vem como um instrumento para você permitir que partidos que têm uma intenção futura de se fundirem, que possam caminhar durante um período e fazer as adaptações necessárias. Pois é, olha, essas mudanças todas, né, de fato já, como o Ligeiro disse, começam a valer já nessa eleição, né, essa questão da federação, e ainda eles têm ainda um prazo, nosso tempo está até estourando já, mas eles têm ainda um prazo para isso, tem um prazo na legislação que diz que até o momento, o limite que os partidos têm que decidir isso, Ligeiro? Esse ano especificamente, para esse ano de 2022, o STF estabeleceu que as federações vão ter que estar celebradas até maio. Até maio. Ele deu um mês a mais do prazo de filiação, por ser a primeira vez que isso está sendo implementado. Sim. Mas nos anos seguintes, nas próximas eleições, as federações terão que estar encerradas até a data limite para a filiação partidária, que ocorre 6 meses antes das eleições. Então, a gente está falando aí de aproximadamente 2 meses para que tudo isso aconteça, pelo menos nesse ano ainda, né? Nesse ano ainda. Então, de fato, muita coisa ainda pode acontecer nesses próximos 60 dias. Isso. Não é isso? A esperança nossa é que seja uma evolução importante para que o eleitor consiga olhar para um partido e reconhecer nesse partido aí aquele que representa melhor suas ideias. E não só atender a interesses momentâneos, como você explicou mesmo, né? Muitas vezes acontecia isso muito, né? De atender a interesses momentâneos, acabou cada um vai para o seu lado e você não tem uma identidade de fato daquilo que você elegeu, né? Essa é a grande questão. Olha, eu quero agradecer muito ao Ligeiro Liberato, advogado eleitoral, nosso convidado de hoje aqui no programa, falando sobre as mudanças na legislação já para as eleições de 2022. Ligeiro, foi um prazer, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, estou à disposição de você e dos seus telespectadores. Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, até lá!